J mais ABC. Oferecimento Copi, perto da sua casa, próximo de você. Siderúrgica de Santo André é acusada de fraudar 650 milhões de reais da Receita Federal. Polícia prende 4 pessoas por estelionato aposentados no ABC. Região metropolitana de São Paulo não tem chuva há 100 dias e nível dos reservatórios preocupa. E na coluna esportiva você confere a participação dos times paulistas na 16ª rodada do Brasileirão. Estas e outras notícias você confere a partir de agora, sexta-feira, 27 de julho de 2018. Inverno Brasileiro. Está no ar mais uma edição do J+, ABC. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do J+, ABC. Como de costume, vamos iniciar esta edição falando de política. O Ministério Público Federal desta vez mira a siderúrgica de Santo André por fraude. O repórter Renan Bandeira traz agora todos os detalhes sobre esse assunto na matéria a seguir. Confira. A 10ª fase da Operação Zelotes mirou a siderúrgica Paranapanema, que tem planta em Utinga, Santo André. A empresa é acusada de fraudar o sistema do CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão federal responsável por analisar recursos de multas tributárias. O prejuízo aos cofres públicos pode ter alcançado a cifra de 650 milhões de reais. Coordenada pelo Ministério Público Federal, pela Polícia Federal e também pela Corregedoria Geral do Ministério da Fazenda, a operação indicou que Paranapanema teria contratado consultoria e escritório de advocacia para supostamente corromper conselheiros do órgão e anular as penalidades aplicadas. Cálculos da Força Tarefa indicam que a Paranapanema pagou 8 milhões de reais para a Caduna Consultoria, empresa do economista Roberto Janete da Fonseca, conselheiro de políticos do PSDB, como candidato à presidência Geraldo Alckmin e o postulante ao governo de São Paulo, João Dória. Desse valor, 2,3 milhões de reais foram para Gianete e o restante para advogados. Conforme o Ministério Público Federal, parte dessa quantia foi endereçada a conselheiros do CARF, que por sua vez anularam multa de 650 milhões de reais aplicada pelo Conselho à Paranapanema. Em nota, a Paranapanema alegou não ter sido notificada da operação. Ela diz: a companhia, tampouco seus administradores ou gestores atuais, foram alvo ou notificados oficialmente. A companhia repudia quaisquer atos de ingelibilidade e com rigorosas políticas de controle e conformidade que têm sido permanentemente aprimoradas. E agora, no contexto nacional, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liminar pedida pela Petrobras para suspender a execução imediata da condenação bilionária que a estatal sofreu no Tribunal Superior do Trabalho no mês passado, em um processo que discute a forma de pagamento de verbas salariais dos funcionários. A condenação poderia levar a empresa a desembolsar mais de 152 bilhões de reais para complementar salários de trabalhadores ativos e aposentados, além de elevar a folha de pagamento da estatal em 2 bilhões de reais por ano daqui para frente. No recurso ao STF, os advogados da companhia alegaram que havia o risco de dano irreparável à estatal caso se começasse a cumprir a decisão do TST, mesmo ainda sendo cabível recurso ao Supremo. Ao decidir suspender a execução da condenação, o ministro Toffoli apontou que o pagamento bilionário poderia acarretar em notórios efeitos econômicos aos cofres da Petrobras. A decisão de Toffoli vale até que o Supremo se pronuncie sobre a questão ou caso o ministro relator se manifeste de forma diferente e ainda cabe recurso próprio lá no STF. E voltando a falar em fraude, uma outra ação foi deflagrada, mas pela Polícia Civil de Santo André. E desta vez, os atingidos foram os aposentados e pensionistas da região. A operação ocorreu na manhã da última quinta-feira e 4 funcionários foram indiciados. A repórter Bianca Góes preparou uma matéria falando um pouco mais sobre este assunto.
Vamos conferir ali no telão? Aposentados e pensionistas foram vítimas de estelionato praticado por funcionários da Associação Brasileira de Apoio aos Aposentados, Pensionistas e Servidores Públicos. Camila Aparecida Xavier, Joyce Freitas, Amanda Cristina Campos e Alberto Maggiorini foram os indicados e presos em flagrante pela Polícia Civil de Santo André. A ordem de busca e apreensão foi realizada por agentes do 4º DP da cidade. O esquema era feito da seguinte forma: as vítimas recebiam cartas em casa que solicitava para que comparecessem ao endereço para reajuste e revisão no valor do FGTS. Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Para isso, as vítimas pagavam um valor abusivo, dependendo do benefício que recebem. A maioria perdeu mais de R$3 mil à espera do reajuste e que não veio. A suspeita é que é todo um esquema e modelo pelo Brasil para a prática de fraudes e contratos com os aposentados e pensionistas. De acordo com o delegado responsável pela operação, Edson Carlos Tavares, são centenas de vítimas enganadas diariamente. E é impossível estimar um número exato de pessoas, mas há 5 anos o grupo atuava contra os aposentados no ABC. Agora atenção, a polícia pede para outras vítimas procurarem o distrito policial, mas afirma que chamará todos os envolvidos para depor. Em Santo André, a polícia apreendeu todo o material do grupo, como computadores, documentos, dinheiro em espécie. E olha, em dinheiro tinha em torno de mais ou menos R$1.000, cheques e também recibos. E ainda na coluna policial, um levantamento divulgado nesta semana pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo mostrou que 5.069 veículos foram levados por criminosos no primeiro semestre deste ano nos 7 municípios aqui do Grande ABC. A média é de 28 carros furtados por dia, ou seja, uma ocorrência a cada hora. De janeiro a junho deste ano, o número de furtos na região teve alta de 6,38% em comparação ao mesmo período de 2017. Segundo o levantamento, a alta foi impulsionada pelo aumento de casos nos municípios de Santo André e Mauá. As 2 cidades foram as únicas da região que não registraram queda do indicador. A maior alta de ocorrências foi observada na cidade de Mauá. Foram 746 casos só no primeiro semestre do ano passado, contra 1.038 no mesmo período deste ano 2018, ou seja, um aumento de 39,14%. Santo André, por sua vez, teve alta de 7,41% e passou de 2.106 casos para 2.262. Ainda é muita coisa. Ainda aqui no ABC, a 12ª edição do tradicional Festival do Chocolate de Ribeirão Pires teve início na sexta-feira passada. O evento acontece nos finais de semana até o dia 5 de agosto, lá no Complexo Ayrton Senna, que fica na Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193, no Jardim Itacolomi, região central da cidade. E a jornalista Gabi Tricânico está lá no local, ao vivo, e agora nós vamos tentar falar com ela para ver se ela traz mais informações para a gente dessa tradicional festa. Gabi, você está por aí? Boa noite. Boa noite, Gil. Uma ótima sexta-feira a todos vocês que estão nos acompanhando no J+. Olha, que sexta-feira acalorada, eu diria que hoje eu trabalhei. Mas olha, hoje é sexta-feira, o dia mais aguardado da semana. E sabe onde eu estou? Já na Estância Turística de Ribeirão Pires, porque começa o segundo final de semana da 12ª edição do Festival de Chocolate. E sabe quem é a atração de hoje principal que vai subir ao palco? Gabriel Pensador. Pois é, esse super artista, então daqui a pouquinho, às 21 horas, estará aqui no palco do Festival do Chocolate. Aqui ao meu lado está o Sargento Adão, ele que é responsável, então, por todo o trânsito, né, por toda a organização. Sargento, a partir de que horas vocês já começaram a organizar aqui o sistema de trânsito? 16 horas. E até que horas a parte da avenida fica interditada? Não tem uma hora correta, porque é o seguinte, enquanto tiver veículo nessa pista e a gente não poder liberar, nós ficamos aqui. Meia-noite, meia-noite e 30, por aí, nós liberamos o trânsito. Teve alguma ocorrência na semana passada? Faz um panorama do ano passado para este ano, no primeiro final de semana. Eu acho que esse ano está surpreendendo, né? Principalmente aqui na Sigpag, está muito bem feito, né? O fechamento aqui na Rua 1º de Maio. E esse ano eu tenho alguns assessores também mais qualificados. Tenho aqui o Zé Roberto, a Sargento Anacleto, que está me acompanhando, que está me ajudando bastante. Eu acho que esse ano está bem melhor do que os anos anteriores.
Eu fiz 7 festivais de chocolate, do primeiro até o 5º. Depois me afastei 4 anos e retornei o ano passado. Então esse é o 9º para mim, né? Então já estamos acostumados já, mas cada vez mais surpreendendo. Sexta-feira foi muito bom. E como a Amanda disse, 20 toneladas de alimento. É uma surpresa, né? Uma surpresa. Está muito bom. Sargento, agora eu vou te fazer uma pergunta. Os carros estão respeitando os pedestres? Olha, foi bom você fazer essa pergunta, porque há pouco tempo houve uma reportagem onde dizia que Ribeirão Pires e Indaiatuba são 2 cidades dentro do estado de São Paulo que têm uma marca muito forte em termos de respeito aos pedestres. Então eu fico feliz com isso, porque hoje Ribeirão Pires nós temos alguma faixa de pedestre, temos ciclofaixa e são muito respeitadas, muito mesmo. Né? Ribeirão Pires e Indaiatuba, o pessoal comenta que dentro do estado de São Paulo são 2 cidades exemplos. Muito obrigada. Então, olha só, para você que quiser vir, né, visitar o Festival do Chocolate, a entrada é gratuita, é 1 quilo de alimento não perecível, tem um posto de troca aqui na entrada do festival. Para você que não conseguiu comprar, que está nos assistindo, tem também um trailer, que é um ponto de venda de alimentos, que é preço de mercado também. E daqui a pouquinho a gente entra, então, para conferir o Festival do Chocolate lá de dentro. Gil, daqui a pouquinho eu volto com mais informações com o meu boletim, porque hoje é terça-feira, tem muitas informações, inclusive sobre a cidade de Mauá, que está todo mundo aí ansioso para saber quais são os desdobramentos das informações. Eu volto já já. Uma ótima noite, até daqui a pouco. Legal, Gabi, obrigado. Então, como ela disse, ainda nessa edição, ela volta lá de Ribeirão Pires, mas trazendo as últimas notícias da política local em seu tradicional boletim diário, tá certo? Então, já já ela volta. Facebook cai 19% na bolsa e perde 120 bilhões de dólares em valor de mercado e, segundo executivos da empresa, o crescimento da receita deve desacelerar por causa do aumento dos controles de privacidade para evitar o vazamento de informações. O valor perdido pelo Facebook somente no dia de ontem equivale ao valor total de empresas como a Nike, que vale 125 bilhões de dólares, e o McDonald's, que vale cerca de 122,6 bilhões de dólares. As projeções pessimistas do Facebook para os próximos trimestres abalou a confiança dos investidores. Outra queda nas ações foi registrada também no Twitter, após divulgação da perda de usuários no segundo trimestre deste ano. A rede social fechou o período com 335 milhões de usuários mensais, mas 1 milhão a menos do que o registrado nos 3 primeiros meses deste ano, principalmente nos Estados Unidos. O Twitter tem estado sob a pressão de reguladores em vários países para eliminar aqueles discursos de ódio, conteúdo abusivo e muita desinformação, né? Bem como proteger melhor os dados dos usuários, principalmente aumentar a transparência nos gastos com propaganda política, além de combater contas falsas e aqueles robôs usados para manipular a tal da plataforma. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo da edição desta sexta-feira do J mais ABC. No próximo bloco, você confere tudo sobre a 16ª rodada do Brasileirão. E ainda, região metropolitana de São Paulo não tem chuva há 100 dias. E o nível dos reservatórios já começa a preocupar, viu? Agora aproveite esse tempinho aí do nosso intervalo e entre em nosso Facebook, que é muito fácil, TV Mais ABC. E também em nosso portal tvmaisabc.com.br para conferir as notícias do dia. Não sai daí, nós voltamos em instantes. Depois de 10 concursos, um único apostador de São Luís do Maranhão acertou as 6 dezenas do concurso 2062 da Mega Sena, que foi realizado na noite da última quarta-feira, dia 23, em Pouso Redondo, Santa Catarina. O prêmio foi de R$
R$73.450.000. A Quina teve 192 apostas ganhadoras, outras 13.804 apostas acertaram a quadra. Então vamos ver aqui no telão as dezenas que foram sorteadas, as 6 dezenas, está aqui, ó, 8, 10, 15, 23, 25 e 34. 8, 10, 15, 23, 25 e 34. Para o sorteio de sábado, o prêmio é estimado em R$3 milhões. Agora começa tudo de novo. E agora vamos falar de futebol. O Brasileirão voltou com força total, a bola não para de rolar pelos gramados brasileiros. Então, chegou a hora dos esportes na edição desta sexta-feira do J Mais ABC. Legal, vamos lá então. Neste final de semana, os times paulistas entram em campo pela 16ª rodada do Brasileirão. Vamos ver aqui no telão quais serão os confrontos. No domingo, às 11 da manhã, o Vasco recebe o Corinthians, que esboçou uma reação aí. O Palmeiras, domingo, às 4 da tarde, recebe o Paraná. O São Paulo vai lá no Mineirão enfrentar o Cruzeiro, domingo, às 16 horas. E o Santos, na Vila Belmiro, recebe às 19 horas do domingo o América de Minas Gerais. E o Palmeiras está de técnico novo. O Filipão está de volta com a missão de restabelecer a ordem no elenco e tentar trazer os títulos deste milionário time. Vamos ver se ele consegue. E olha só, você confere uma análise mais aprofundada de todos esses assuntos esportivos logo mais às 8 da noite no programa Esporte Mais, com a apresentação do nosso colega Roberto Gozzi. Fica aqui então um convite para você. Então não perca logo mais às 8 da noite. A região metropolitana de São Paulo não tem uma grande chuva há 100 dias. A última chuva volumosa foi no dia 16 de abril, segundo o IMET. Desde então, não houve nenhuma chuva acima de 10 milímetros na área. Além do tempo seco e poluição, o nível dos reservatórios que abastecem o estado preocupa, porque cai a cada dia. O sistema Cantareira, por exemplo, responsável pelo abastecimento de aproximadamente 40% da Grande São Paulo, tem menos da metade da sua capacidade. O sistema teve apenas 2 dias de alta desde 1º de abril, início do período de estiagem. E notem que em 26 de julho de 2013, o ano da pré-crise de abastecimento, o índice era melhor, era de 53,8%. A Sabesp diz que as obras de interligação dos rios e da construção do sistema São Lourenço, inaugurado em abril, são suficientes para compensar o esvaziamento dos reservatórios. Mas especialistas apontam que é hora de começar a se preocupar com os índices baixos e começar a economizar. O sistema Rio Grande, que abastece aqui a região do ABC, está com 74,6% de sua capacidade total. Então fica aí a dica, vamos economizar, fechar um pouquinho a torneira, porque tá brabo o negócio, viu? E agora chegou aquela hora em que a população do ABC tem o seu espaço reservado para criticar, reclamar ou até mesmo elogiar, por que não? Hora da participação dos amigos telespectadores na edição de hoje do J Mais ABC. Muito bem, você já sabe como funciona, né? Para participar desse quadro é muito simples. Mande a sua mensagem ou o seu vídeo para o nosso WhatsApp, que é o seguinte, 972335094, ou pelo nosso Facebook, TV Mais ABC. Aqui você tem um espaço reservado para enviar críticas, reclamar pelos seus direitos ou apontar alguma coisa que está errada aí na sua rua, no seu bairro ou na sua comunidade. Vamos ver então aqui quais são as participações de hoje no nosso telão. Acionando o nosso telão, 2 participações. Fazia tempo que eu não fazia esse quadro aqui. Vamos lá para a primeira. Quem manda é o Pedro Lima de Mauá, ele mandou via WhatsApp. Vamos ver qual é a reclamação dele, ou não, né? Olá, boa noite. Recentemente em Mauá foi trocada a iluminação de alça de acesso ao rodoanel. Foram colocadas novas lâmpadas de LED para melhorar a visibilidade do motorista. No início foi tudo muito bom, mas agora as lâmpadas ficam
piscando e sem parar, o que dificulta a nossa condução na pista. Gostaríamos de verdadeiros investimentos na cidade com os olhos voltados para as nossas necessidades. Pedro Lima de Mauá. Mauá vive um momento muito difícil e agora para botar a casa em ordem vai levar um tempão, mas eles estão trabalhando sim, até porque essa secretaria, independente de todos os problemas políticos, policiais, seja eles quais forem, tem que continuar mantendo a manutenção na cidade. Nós vamos encaminhar, viu, Pedro, até porque é muito perigoso isso quando se trata de iluminação. E obrigado, viu, Pedro, por sua participação. A segunda participação, a participação feminina, a Adriana Silva, de São Bernardo do Campo, ela mandou também via WhatsApp. Ela diz o seguinte: boa noite, trabalho em Santo André, mas moro em São Bernardo do Campo. Quando estou voltando para casa de noite, passo por ruas muito desertas e às vezes com falta de iluminação perto da Avenida Atlântica. Me sinto insegura e tenho medo de ficar esperando sozinha o ônibus no ponto, pois infelizmente a segurança está um caos aqui no ABC. Seria bom se a gente pudesse andar tranquilo pelas ruas sem temer por nada e com a tranquilidade que qualquer um merece. Ô Adriana, essa questão de segurança tá braba mesmo. Por exemplo, aqui essa semana roubaram o hidrômetro da nossa sede aqui da TV+. Quanta gente já não foi assaltada em pontos de ônibus, como você cita aqui nessa sua participação. Então, o que nós pedimos para que as autoridades de segurança pública reforcem os efetivos na rua, com rondas, né, para que a gente possa, pelo menos, sentir segurança com as passagens das viaturas. Polícia Militar, a Guarda Metropolitana, por que não? E, claro, reforçar a iluminação nesses lugares, para que as pessoas, como a nossa querida Adriana Silva, trabalhadora, possa caminhar com calma. Adriana, muito obrigado também por sua participação, viu? Muito bem, agora queremos esclarecer que o espaço também está aberto aqui aos órgãos, empresas ou quem foi citado aqui em nosso quadro para se manifestar, se justificar, se for o caso, e principalmente para responder sobre o assunto levantado. Nós vamos pedir para as autoridades policiais virem aqui nessa semana fazer uma entrevista e falar um pouquinho mais sobre essa questão de segurança no ABC. Isso já fica um compromisso aqui, a gente vai tentar trazer algum representante, tá? Mais uma vez, vamos deixar aqui uma forma simples para você participar do nosso quadro. Por WhatsApp, o telefone é 97233-5094 ou pelo Facebook, TV Mais ABC. Não esqueça de deixar o seu nome completo e principalmente de onde você está falando. Participe, viu? Vamos conhecer melhor o ABC pelos olhos de vocês, da população. E quem sabe assim, a gente consegue juntos resolver esses problemas aí que incomodam tanta gente, né? População, os empresários, os munícipes, enfim, todo mundo incomodado aí, viu? E falando em solução de problemas, o procurador-geral do município, Luiz Mário Pereira de Souza Gomes, foi oficializado na manhã de ontem como presidente da Fundação do ABC. Em indicação do prefeito de São Bernardo, o Orlando Morando, o advogado teve seu nome representado no Conselho dos Curadores, né, da instituição. O procurador de carreira da Prefeitura de São Bernardo, ele está lá desde 1996. O Luiz Mário terá dentre suas principais missões a de equacionar a crise com a administração de Mauá. A entidade cobra 120 milhões de reais em dívidas da Prefeitura de Mauá. Olha, muita coisa, viu? Nós vamos para mais um rápido intervalo na edição de hoje do J Mais ABC. No próximo bloco, você confere as últimas notícias sobre a política regional aqui com a Gabi Tricani, que está lá em Ribeirão Pires e volta ao vivo no nosso link direto da Festa do Chocolate. Aproveite esse tempinho e entre em nosso Facebook TV Mais ABC e também em nosso portal tvmaisabc.com.br para conferir as notícias do dia. Então não sai daí, nós voltamos em instantes.
Agora vamos voltar a falar sobre a política na edição de hoje do J Mais ABC, mas vamos falar de política local. Mais uma semana que se vai e você, amigo que nos acompanha, viu quanta coisa aconteceu no cenário político nacional e principalmente aqui no cenário local, não é mesmo? A política no ABC segue aí sempre com muitas novidades. Chegou a hora de falar de política regional na edição de hoje do J Mais ABC. A jornalista Gabi Tricânico, que está lá em Ribeirão Pires, no Festival do Chocolate, já esteve aqui na nossa edição, volta agora mais uma vez com as últimas notícias, sempre em primeira mão, hein, sobre os principais fatos e acontecimentos da política local. Boa noite, Gabi. Vamos lá. O que você tem de novidade da política? Boa noite, Gil. De volta, então, com as informações da política aqui na região do Grande ABC Paulista. Ontem, o PSDB de São Bernardo do Campo anunciou Carla Morando como pré-candidata a deputada estadual. Amanhã acontecerá a homologação dessa candidatura na convenção do partido. Acompanhe. O anúncio do PSDB de São Bernardo do Campo aconteceu na noite de ontem em um hotel no município. O acordo firmado com o executivo estadual do partido em lançar um nome foi suspenso durante mais de 30 dias. O prefeito Orlando Morando, do PSDB, anunciou o nome de sua esposa Carla Morando como a pré-candidata do partido na região. Isso pesa por todos, porque não é pelo partido, não é por isso. São pessoas que a gente compartilha, convive, compartilha alegria, tristeza. Ontem recebemos aqui o pedido dos nossos vereadores. Coisa inédita, Bruno. Normalmente a bancada se divide. Uma parte apoia um candidato, uma parte outro. Recebemos o pedido para que a Carla fosse candidata. Mas o que mais me moveu, um movimento natural, e vocês sabem disso, eu não pedi para ninguém falar assim, ó, queria que se apoiasse a Carla. Não é por arrogância, não, é porque ela nunca se pautou como candidata. Porque se foi um desejo da grande maioria que está aqui hoje, ter a Carla Morando como deputada estadual, nós precisamos falar de política. Carla Morando é empresária, mãe e nunca foi política. Reativou o Fundo Social que não existia já há 8 anos em São Bernardo do Campo. Segundo ela, o desafio proposto à frente do trabalho ao lado do marido a fez repensar os inúmeros pedidos para viabilizar a candidatura. Primeiro, João Dória, ex-prefeito da capital e pré-candidato a governador. Depois, Bruno Covas, atual prefeito de São Paulo. E por último, o presidenciável Geraldo Alckmin. E eu tenho certeza que, além de tudo, eu não estou aqui só para retribuir, estou aqui até por obrigação, porque se eu dei uma entrevista dizendo que a Carla deveria ser candidata, não tem como agora que ela resolve ser candidata, eu não estar aqui para dizer que vou estar ao seu lado. Com a presença de 2 primeiras-damas e amigas de Carla, o anúncio foi feito com casa cheia e mais de 1.000 correligionários e filiados, dentre eles Peri Cartola, presidente da Câmara de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima, do PSD e vice-prefeito e pré-candidato a deputado federal, as primeiras-damas de Santo André, Ana Carolina Barreto Serra e Flávia Dotto, de Ribeirão Pires. O vereador de Santo André, Pedro Botário, do PSDB, e Marcos Tortorello, de São Caetano do Sul, que retirou sua candidatura para apoiar Carla, também eram figuras presentes. Emocionada, fez seu discurso em um tom muito agradável. Eu fiz porque foi acontecendo, foi uma coisa que foi aparecendo. O Fundo Social em São Bernardo não existia há 8 anos e o Orlando tinha me dito se eu queria ou não assumir o Fundo Social, que era um trabalho voluntário, que não tinha nenhum tipo de verba e que era para eu ir fazer alguma coisa de bom para alguém que precisasse. Falei, não, eu vou assumir, né? Mas eu vou assumir um dia da semana, porque eu tenho os meus negócios, eu tenho minha família, a minha vida, e todo mundo sabe disso. Pelo menos, assim, a grande maioria que está aqui, assim, eu conheço bastante, não é pouco, durante as épocas todas de política. Agora, Carla Morando se diz entusiasmada para caminhar rumo à campanha e à vitória dessas eleições com o PSDB. Muita responsabilidade e um peso muito grande. Eu acho que eu tenho que ir para ser a melhor. Eu tenho que aprender, eu tenho que fazer tudo diferente e tentar entregar para as pessoas o que elas esperam da política e não o que elas veem hoje.
E a prefeita Alaide Damo, do MDB interina da cidade de Mauá, continua internada no Hospital das Américas. Há pouco, a prefeitura soltou uma nota dizendo que a prefeita já teria alta e estava a caminho de casa, mas segundo fontes seguras, na qual eu não posso revelar, a gente sempre preserva as fontes, né, Gil? Eu conversei por telefone com uma funcionária do hospital e que me garantiu que a área de UTI está toda isolada, que a prefeita ainda não realizou o procedimento de cateterismo e que subiram muitas coisas para o andar da UTI. Portanto, a prefeita Alaide Damo continua, sim, internada no Hospital das Américas. A gente não sabe ainda o desfecho, vamos continuar apurando e amanhã a gente passa as principais informações. Caso aconteça alguma coisa de emergência, a gente volta, então, ao vivo e passa as informações para os nossos telespectadores. Vamos falar ainda da cidade de Mauá, porque a Polícia Federal fez uma visita à SAMA, como vocês podem ver aí na tela, a nota e também um documento da Polícia Federal. Um desdobramento da Operação Prato Feito, visitou então a delegada Melissa Maximiano, a delegada que não pôde dar uma entrevista oficialmente, conversou comigo na porta da autarquia da cidade e disse que eram algumas entrevistas que ela foi fazer com alguns funcionários da autarquia, conversou também com a Andressa, que fica na recepção. A Andressa não quis conversar comigo, não quis se pronunciar, mas segundo ela, ainda num bate-papo paralelo, a doutora Melissa fez algumas perguntas referentes a entradas e saídas de funcionários e ainda levou também algumas documentações. Esse documento, então, eu estou checando com a Polícia Federal, né, com a comunicação da Polícia Federal, se está tudo totalmente correto, mas segundo o Celso Dark, que é o superintendente de comunicação da Polícia Federal, essa operação corre sob sigilo, portanto, eles não podem passar mais informações. Para a gente encerrar, eu estou aqui na 12ª edição do Festival do Chocolate. Eu volto então daqui a pouquinho ao vivo com o prefeito Kiko e lembrando que amanhã acontecem as convenções partidárias, ou seja, na segunda-feira o nosso jornal estará recheado, porque tem convenção daquele chapão do PSDB com democratas, com o PSD, com o PP e também pela manhã acontecem as convenções do MDB e do PR. Uma ótima noite, Gil. Daqui a pouquinho eu volto então na programação da TV+. Então tá dado o recado. Boa noite, Gabi. Segunda-feira ela volta com um monte de coisa aí para vocês. A Prefeitura de São Bernardo do Campo, junto com o Estadão, realizará um fórum para tratar de temas relacionados à economia local e também as formas de aproveitar todo o potencial da cidade, que está entre os 20 municípios com maior potencial de consumo. O fórum será realizado no dia 23 de agosto, na Pinacoteca da cidade e será das 8 da manhã até as 12h30. Para mais informações e para se inscrever no evento, acesse o nosso site tvmaisabc.com.br ou nosso Facebook também, que é TV Mais ABC. E antes de encerrar a edição de hoje, queremos parabenizar antecipadamente a cidade de São Caetano do Sul, que comemora amanhã, sábado, 28 de julho, seus 141 anos de fundação. O J Mais ABC desta sexta-feira, 27 de julho de 2018, dia do despachante, dia do motociclista e também do pediatra, termina aqui. Contamos hoje mais um pouco da nossa história. Outra exibição do nosso telejornal você confere, como de costume, à 00:30 e também às 6:30 da manhã do sábado, para você que perdeu ou quer rever a edição de hoje, claro. Para você começar o dia muito bem informado. Entre e curta a nossa página no Facebook. Veja essas e outras notícias em nosso portal tvmaisabc.com.br. Obrigado a você, amigo telespectador, pelo prestígio e principalmente pelo carinho da sua audiência. Uma ótima noite a todos vocês. Bom descanso a todos, bom final de semana. Nosso próximo encontro, segunda-feira, 30 de julho, às 7 da noite. Tchau, pessoal. Até segunda. Boa noite.